começar propondo para vocês um exercício. Eu quero que você que está aí do outro lado da telinha, solte suas mãos, relaxe, não sei se você está deitado, se você está sentado, mas eu quero que você fique numa posição confortável e nós vamos fazer agora um exercício de respiração. Vamos lá? Nós vamos inspirar contando até 10. Nós vamos expirar contando até 10. E eu quero que na inspiração você sinta o ar entrando no seu pulmão. E eu quero que na expiração você sinta o alívio dele saindo. Vamos lá? Então vamos. Mais uma vez, puxa pelo nariz e solta pela boca. Vamos lá? Todo mundo fez aí? Todo mundo tá um pouquinho mais tranquilo? Tomou um arzinho? Já se acomodou? Então agora eu vou fazer uma pergunta para você. Para você, o que é ansiedade? Porque cada um entende, né? Tem uma interpretação de algo. Então, para você, qual é a sua interpretação? O que é ansiedade? Ela é uma sensação? É algo que a gente sente? Quem quer saber o que é ansiedade na visão da psiquiatria, na visão médica? Então, aqui hoje, ó, tá aqui minhas pautas. Muitas pautas. Muita coisa pra gente conversar hoje. Então, eu vou tentar aqui fazer da forma mais fácil. Vamos lá. Olha, eu derrubando as coisas aqui já, gente. Ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade, né, gente, é uma resposta fisiológica do nosso corpo. Então, quer dizer que a gente tem ansiedade, que todo mundo tem ansiedade? Tem. Todo mundo tem ansiedade. Ela é uma resposta natural nossa para nos dar um alerta. Ela é o sinal de alerta do nosso corpo para um perigo. Então, quando a gente tem algum perigo por perto, o nosso corpo precisa o quê? Alertar a gente, ó. Fique esperta que algo aqui não tá legal. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo assim de uma ansiedade bem simples. A gente precisa atravessar a rua. E a nossa ansiedade nos alerta que a gente precisa olhar para os dois lados, porque pode vir um carro e atropelar, não é? Então, quando a gente vai atravessar a rua, a gente se liga o alerta, né? A gente liga ali uma ansiedade, opa, sinal de perigo. Não tá vendo ninguém? Posso passar. Passou a ansiedade fisiológica. Passou o sinal de perigo. Essa é a nossa ansiedade fisiológica. É a boazinha. Quando a gente vai encontrar o namorado, ou a namorada, enfim, né? A gente não sente as borboletas no estômago? O friozinho na barriga? Aquela sensação de ansiedade. Só que ela é boa, não é? Ela é gostosa, não é? Que bom que ela tá aqui com a gente. O problema, minha gente, é quando essa ansiedade começa a ficar exagerada. A ansiedade, ela foge do controle da gente, ela desequilibra. É uma ansiedade que está exagerada. Uma ansiedade persistente, ela já estava vindo, já fazia 3 dias lá atrás, já estava me atrapalhando a dormir, né? Meu cérebro não desligava, só pensando nisso. Isso é uma ansiedade patológica. Então, minha gente, quando essa ansiedade fica forte, começa a ficar uma perturbação, a gente começa a sentir um monte de coisas. Porque ela começa a atrapalhar a nossa rotina. E aí a gente fala, a gente tem aqui, ó, sinais e sintomas físicos e psicológicos. Doutora, o que é isso? Sintoma físico e sintoma psicológico. Sinal. O que vocês acreditam que a ansiedade faz na gente? Ou quem é ansioso que está aqui comigo, o que sente quando está ansioso? Quando eu tô ansiosa, eu falo acelerado, eu começo a transpirar bastante, eu fico mais acelerada. Sinais e sintomas são aquelas sensações que a gente tem, né? Olha lá, ó, falta de ar,
tremor nas mãos, dor de estômago, começa a falar mais alto, né? Diarreia, tudo isso mesmo. Tem gente que tem vômito, coração acelerado, né? As palpitações, a taquicardia, a batedeira, né? Isso aí a gente já tá falando de sinal e sintoma de crise, né? Sinal e sintoma bem forte. Tudo isso, gente, é manifestação de ansiedade. A gente fala que tá vivendo o futuro, não tá vivendo o presente, né? O aqui e o agora. Ela vive o amanhã, né? E se? Mas será? E isso se estende no dia a dia dela. Isso se estende na rotina dela. Então aí a gente costuma dizer que a pessoa é ansiosa. Ah, mas eu sou ansiosa. Mesmo que essa pessoa não tenha crises de ansiedade, né? Mesmo que essa pessoa não tenha as crises, os ataques de pânico, porque a gente fala crise de ansiedade, mas também é um ataque de pânico, tá? A gente também pode nomear assim, que é quando a gente tem esses sintomas aqui, ó, que vocês falaram pra mim. Porque não é todo dia que a pessoa ansiosa sente tudo isso. A pessoa ansiosa sente tudo isso aí no momento de crise. Mas no dia a dia dela, ela fica um pouco mais irritada, aquela coisa assim do estupim curto, que qualquer coisa é uma faísca para ficar irritada, para já arrumar uma discussãozinha, né? É uma pessoa muito acelerada, quer fazer tudo ao mesmo tempo agora. Acaba ficando às vezes até desatenta, porque quer fazer tudo. Mas a crise de ansiedade, ela pode se dar com a diarreia, com náusea, com vômito, com a tal da batedeira, né? Com a tal da falta de ar, com tremor, formigamento nas mãos, nos pés, às vezes até analgesia dos dedos, a pessoa passa, para, não sente. Não sente. Ah, doutora, eu não tô sentindo os dedos da minha mão. Sensação de desmaio. E aí, gente, essa crise, ela geralmente é curta. Ela não se estende muito. Mas para a pessoa que está em crise, é como se fosse uma eternidade. Se alguém aqui já teve crise de ansiedade, sabe que eu não estou mentindo. Ela dura ali 5, 10 minutinhos. Mas parece que foi uma vida inteira. De tanto que é minha sensação. E aí, do mesmo jeito que ela vem, gente, ela vai. Às vezes demora um pouco mais. Mas ela vai. E aí eu coloquei aqui para vocês, eu não esqueci de falar para vocês, que as crises, ó, como costuma ser uma crise, que é o que a gente comentou aqui agora. Ela costuma ter começo, meio e fim. E aí no começo, ela vem mais leve. Ela começa a dar uma transpiração, ela começa a dificultar de respirar um pouquinho, parece que... Ai. Aí dá aquela inspirada mais forte. Aí começa a dar uma sensação de acelerar. E isso vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E aí ela chega lá no pico, sintomas mais intensos, sintomas muito fortes, né? E aí é o meio, que é o pico. E quando acontece o fim dessa crise? Muitas vezes o fim dessa crise se dá quando, vai no hospital, precisa de uma medicação para tirar da crise. Porque provavelmente essas crises estão sendo recorrentes e cada vez mais intensas, e aí, às vezes até sem tratamento, ou às vezes sem tratamento adequado, ou às vezes até sem alguma estratégia que te ajude a não entrar em crise. Aí, então, vamos lá. Foi para o hospital, saiu da crise. Como é isso? Vem um cansaço, uma moleza, uma fadiga, uma sonolência. Algumas pessoas sentem até mesmo culpa. Algumas pessoas se culpam por ter tido a crise. Porque, gente, é muito triste isso que eu vou comentar aqui com vocês, mas muita gente fala que a ansiedade é frescura. Ah, para com isso, que frescura. Ah, não, isso já vai passar. Não banalize o sentimento do outro, o sofrimento do outro. Não queira mensurar o que o outro sente. Isso é muito triste. Porque quem está sentindo aquilo, depois que passa a crise, ainda se culpa. Começa a ter vergonha. Tem vergonha de ter tido crise. Fica triste porque teve a crise.
e não consegue parar de ter crise. Então, assim, além daquela sensação horrível que ela enfrentou, ainda vem essa tristeza, o pós-crise. Então, cuidado. Se você conhece alguém que tem crise de ansiedade, que é ansiosa, cuidado com o que você fala para essa pessoa. Cuidado com como você lida com isso. Aqui um alerta para quem não é ansiosa, mas convive com alguém que é. Porque a ansiedade não é frescura. A sensação é real. A sensação é real, tá? E eu vou contar uma coisa aqui pra vocês. Eu sou uma pessoa ansiosa. Mas eu tenho estratégias que me deixam fazer amizade com a minha ansiedade. E deixar a minha ansiedade, ó, sendo minha amiga, sendo uma boazinha. Eu já tive crise de ansiedade. Já tive sudorese de pé e mão. Já tive muita taquicardia. Dificuldade para respirar, tive que dar essas puxadas. Já, bastante. Até que eu aprendi como fazer amizade com a minha ansiedade e deixar ela no equilíbrio necessário para que ela me ajude e não me atrapalhe no meu dia a dia. E aí cada um, gente, vai ter um diagnóstico, porque a ansiedade, assim, a gente tem vários tipos de ansiedade, a gente tem vários graus de intensidade de ansiedade, tá? E aí cada um vai precisar de um tratamento. Tem gente que precisa de medicação, tem gente que precisa de mudança de hábitos, tem gente que precisa de psicoterapia, tem gente que precisa de tudo junto. Então eu não tô aqui para falar, olha, você tem que fazer isso ou aquilo. Tô aqui para dar um alerta e para orientar que tudo isso que a gente falou aqui pode ser ansiedade. Claro que precisa ser investigado. Se não existe por trás um problema pulmonar, se não existe por trás um problema cardiológico, por isso que eu estou falando, busque ajuda de profissional para fazer o diagnóstico adequado e o tratamento adequado, tá? Então vamos lá. Vamos então como costuma ser uma crise de ansiedade, que ela tem começo, que ela tem meio, que ela tem fim. Como que é esse começo, meio e fim? A gente falou aqui dos sinais e sintomas. E aí aqui, ó, chegamos então na parte das estratégias. Sabe esse exercício que a gente fez no comecinho da live? Esse exercício que a gente fez no comecinho da live é uma das estratégias que a gente tem para sair da crise. Muitas vezes a gente tem a dificuldade respiratória na crise, né? A falta de ar. E aí a gente começa a respirar. A gente fala que é hiperventilação. Quanto mais a gente puxa o ar, mais oxigênio entra e parece que menos ele entra. E aquilo vai fazendo um efeito metabólico no nosso organismo que nos prejudica, tá? Não vou ficar aqui falando do efeito, como que é, mas acontece. Então, gente, essa respiração faz a gente voltar o nosso eixo. A nossa atenção veio para a respiração e essa respiração mais calma nos acalma. Essa é uma das técnicas, uma das estratégias que a gente tem. E a gente tem inúmeras, tá? Por exemplo, mudar o foco. Na respiração a gente já mudou o foco. Mudar o foco a gente chama também de ancoragem. Quem viu um post que eu soltei aí esses dias atrás, fala de 3 técnicas. E uma delas que eu coloquei lá é a ancoragem. Quando a gente muda o foco, ao invés de ficar pensando e dando atenção para os nossos pensamentos acelerados, aqueles pensamentos que na maioria das vezes são ruins, né? São pensamentos negativos, a gente mudar o foco, olhar o que tem em volta. Por exemplo, eu tenho uma caneta à minha volta, ela é azul e branca, ela tem escritos. Então a gente muda o foco. Então, ao invés de eu focar que eu tenho que olhar aqui para o celular para falar com você, eu foco. Olha, uma caneta, ela é azul, branca, os escritos dela são em preto, tá escrito isso, aquilo. Mudei meu foco. Essa também é uma estratégia. Beber água, né? Quantas pessoas aí não viram já? Água com açúcar, que acalma. Beber água aos poucos. Lavar o rosto, né, para diminuir a sensação de sudorese, que está cada vez piorando mais. Conversar mentalmente consigo mesmo. Ao invés de deixar os pensamentos acelerados e negativos ficar ali
matutando e falando para você coisas ruins, né? Falando de sentimentos ruins. Nossa, você vai morrer. Meu Deus, aí agora, o que vai acontecer? Começa a conversar com você. Eu sei, isso é o começo de uma crise, eu estou entrando na crise, mas ela vai passar. Ela já está passando. Eu vou respirar devagar e eu vou melhorar. Começa você falar para você mesma, para você trocar estes pensamentos ruins por pensamentos bons, positivos. Você começa a dar atenção para os seus próprios pensamentos, conversar consigo. É mais uma estratégia para sair da crise. Mas o que eu quero te propor aqui hoje é o seguinte. Olha que legal! Às vezes eu vou pensando e escrevo. Que legal, porque além de você estar pensando, mudando o foco do seu pensamento, você está focando em escrever. Então você junta aí duas técnicas, né? A técnica de mudar o foco e de conversar com você mesmo. Que aí você vai escrevendo. Legal! Boa estratégia! Tá vendo, gente? Para cada pessoa, uma estratégia diferente vai dar certo. A gente lança a mão de coisas diferentes, tá? O que eu quero propor aqui para vocês hoje, com essa live, é que ela fique de alerta. Com tudo isso aqui que a gente falou, que pode estar acontecendo com você, que você pode estar sentindo. E tudo isso aqui, gente, pode melhorar, pode ajustar. E a sua ansiedade patológica pode voltar a ser fisiológica. Para poder, então, encontrar o melhor tratamento e encontrar as melhores estratégias, não só para sair da crise, mas para não entrar em crise. Que trabalheira, entrar na crise, sofrer na crise, sair da crise. É menos trabalhoso você buscar uma orientação profissional, uma avaliação, uma orientação, um direcionamento. É menos trabalhoso e menos sofrido. E aqui, gente, eu não tô querendo colocar, tá? Se tem que tomar remédio, se não tem que tomar remédio. Qual a estratégia que você tem que fazer? Não, porque eu não tô avaliando ninguém individualmente aqui. O que eu tô querendo é que vocês entendam que é muito menos sofrido e muito menos trabalhoso não entrar na crise. Você não nasceu em crise. Por que tem que viver a vida inteira em crise? Então a gente pode sim sair desse sofrimento. Eu saí, queria muito que você que está aí me vendo, tirou esse tempinho para estar aqui comigo. Que você repensasse sobre o seu cuidado da sua saúde mental, sobre o seu dia a dia. Repensasse o que é que está acontecendo, que pode estar te levando a ter essas crises. E que você busque a orientação de um profissional, o direcionamento de um profissional, para que esse profissional faça seu diagnóstico e te indique. É um processo, isso vai ser trabalhado. Os gatilhos, o que é que te faz entrar em crise? Se encontrar. E aí sim, depois que se encontra, é que se lança a mão de estratégias para que isso reverta. É fácil? Não. Não é fácil. É rápido? Muitas vezes não. A maioria das vezes não. Mas eu já vi casos que foram rápidos. Porque tiveram casos assim, pontuais, que já se encontrou qual é o gatilho, já se resolveu ali com aquela estratégia e boa, vida que segue. Orientei aqui sobre a ansiedade, que ela pode ser boazinha, que ela pode ser ruim, o adequado é a gente fazer amizade com ela, né? Que quando ela está exagerada, ela fica patológica, e aí os sintomas patológicos, os sinais patológicos, quais são, e aí a gente entra na crise, como que é essa crise, e que a gente tem estratégias. Eu citei algumas aqui, mas são inúmeras, tá? Porque também pode causar dificuldade no sono, tá? Às vezes você tem dificuldade para começar a dormir, às vezes você acorda a noite inteira, às vezes seu sono é muito curto. Pode ser a ansiedade que está te atrapalhando a dormir. Tem qualidade no sono? Pode. E aí existem estratégias para fazer você dormir melhor, para tirar essa ansiedade antes de dormir, que te atrapalha a dormir. Existem estratégias também. Mas a maior estratégia e a melhor estratégia é aquela que faz com que você não entre em crise. Na verdade, é um processo. As crises vão diminuindo a intensidade, depois vão diminuindo a temporalidade. Se tinha crise intensa todos os dias, passa a ter crise mais leve todos os dias. Depois passa a ter crise dia sim, dia não, dia sim, dois não.
e isso vai mudando, e isso vai melhorando, tá? Pode ser necessária a intervenção medicamentosa, pode não ser, tá? Grande maioria das vezes é necessária a intervenção de psicoterapia, né? Com sessões com psicólogos. E muitas estratégias existem para que sejam, como que eu vou dizer, estruturados os hábitos, a rotina, de acordo com aquilo que se percebe que é gatilho e de acordo com aquilo que a pessoa manifesta na sua ansiedade, porque nós somos indivíduos únicos. Então é muito particular o que cada um sente. Então, gente, o que eu queria trazer aqui para vocês hoje era isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido aí anotar algumas diquinhas aqui que eu dei, né, dessas estratégias, que vocês tenham conseguido, às vezes, enxergar algumas coisas que estão acontecendo com vocês, que talvez vocês não estivessem dando ali tamanha importância, que pode ser melhorado, que pode ser corrigido, e que fique aqui o alerta, então, para o cuidado com a saúde mental de vocês, tá? Porque quando a gente não cuida, a gente sofre. Além da gente sofrer, o que está em volta da gente começa a sofrer os efeitos disso, começa a respingar. Muito obrigada por vocês terem tirado esse tempinho, terem me dado de presente esse tempinho de vocês aqui comigo, tá? Semana que vem nós teremos mais uma Doutora Explica para falar de outros pontos de ansiedade, porque a ansiedade tem muito para ser falado e ela é importante sim, a ansiedade importa, a ansiedade não é frescura e a gente precisa cuidar sim. Um super beijo para vocês.